Fala galera, Henrique na área, sejam todos muito bem-vindos ao canal Toru Animes. No vídeo de hoje iremos ver o início do mangá paralelo de Jiranaide, onde é o senpai que provoca a Nagatoro todos os dias. O capítulo 1 começa com a time da Nagatoro entrando na biblioteca de sua escola. Após se sentar, ela fala que normalmente aquele lugar está vazio, porém já que tem tantos garotos ali, ele irá apenas terminar tudo o que ela precisa fazer e irá embora para sua casa. Enquanto faz a sua tarefa, ela olha um grupo de garotos conversando e fala que aquele tipo de pessoa é do tipo que ela jamais conseguiria conversar. Além disso, ela fala que na verdade ela não se importa com isso e que agora ela deve ignorar eles e se manter o mais calma possível. Enquanto pensa, várias folhas caem de suas pastas e um dos garotos pega algumas folhas. A time da Nagatoro então pede perdão por atrapalhar eles e tenta agradecer ao garoto. Porém, um dos garotos olha os papéis e percebem que se tratam de um mangá. Nesse mangá, uma garota fala que irá proteger o seu amigo e que ela é muito corajosa e raivosa. Os garotos então olham tudo que está escrito e falam que aquilo é ridículo demais. Além disso, o senpai pergunta se foi a Nagatoro que fez aqueles desenhos ridículos. A time da Nagatoro então fica muito vermelha, e em pensamento, ela fala que aquele é o mangá que ela fez em sua casa, e era só para ela ler aquele mangá. Além disso, vendo todos rirem, ela fala que deve ficar calma e aguentar tudo aquilo em silêncio. Os garotos então continuam a humilhação, e um deles fala que parece que essa história de romance podre irá ir muito longe e será ainda mais longa que One Piece. Enquanto falam, um dos garotos fala que parece que sua irmã está numa lanchonete famosa. Os garotos então decidem ir embora e irem juntos para essa lanchonete. Enquanto vão embora, um deles pergunta se o Naoto não irá embora com eles. O senpai então escuta tudo e fala que ele só irá para casa mais tarde. Seu amigo então percebe que o Naoto está sério e pergunta se ele realmente gosta dessas coisas de otaku. Após isso, ele vai embora. Após ficarem sozinhos na biblioteca, o Naoto olha para Nagatoro e fala que ele é do segundo ano do ensino médio. Ele então termina perguntando se a Nagatoro seria do primeiro ano. A Nagatoro então fala que sim, ela é do primeiro ano do ensino médio. O Naoto então, com um sorriso cruel, fala que agora ele entendeu tudo. Então a time da Nagatoro é na verdade a sua Kohai. Ele então continua olhando para Nagatoro e fala que agora ele irá ler a sinopse da história de sua Kohai. Ele então começa lendo uma história. A espadachim talentosa, mas não bem-sucedida, Sintânia, e o guerreiro irritante, porém poderoso Edgar, que ela conheceu durante suas viagens, agora eles estão lutando juntos para derrotarem um rei demônio. Durante a volta para casa, eles são atacados por guerreiros de outro reino. O Edgar, então surpreso, se pergunta por que eles estão sendo atacados e qual é o propósito disso. Enquanto o senpai lê o seu mangá, a time da Nagatoro fica muito vermelha, e em pensamento, ela continua falando que ela deve se manter calma a qualquer custo. Após terminar de ler a sinopse, o senpai olha para a Lina Nagatoro e pergunta se basicamente a espadachim talentosa e a Nagatoro não seriam a mesma pessoa. A time da Nagatoro então tenta negar tudo, porém o senpai a ignora e, quase rindo, ele fala que sua Kohai se imagina sendo uma linda espadachim que conhece um lindo homem e lentamente o amor começa a surgir durante a aventura no campo de batalha. A time da Nagatoro então continua tentando falar que não é nada disso, porém, ainda a ignorando, o senpai fala que sua Kohai não deve entender ele errado, afinal, ele não está rindo de seu mangá. A história é até divertida, porém a verdade é que a espadachim instantânea e, é claro, ela, sua Kohai, são duas meninas muito patéticas. A time da Nagatoro então escuta o senpai humilhando ela, e ficando ainda mais vermelha, ela se pergunta por que ele está sendo assim tão cruel com ela. O senpai então continuando, ele fala que não entende muito sobre mangás, porém ele gostaria de saber o que ela pensa sobre uma exata cena. Ele então mostra uma cena no mangá, onde o guerreiro Edgar, mostrando sua bravura, fala que ele é poderoso e, após treinar por anos de vida, ele agora não precisa mais da ajuda de sua amiga. Enquanto fala, a espadachim Sintânia golpeia sua cabeça, e sendo corajosa, ela fala que é óbvio que seu amigo precisa de sua ajuda. E ele está apenas sendo um menino tonto. Após mostrar essa cena, o senpai acaba quase não aguentando a vontade de tanto rir. Ele então fala em pensamento que ele não pode acabar rindo, afinal Sintânia e Nagatoro são a mesma pessoa. Ele então, com um sorriso cruel, fala que parece que tem algo muito errado na sua história. Ele então pergunta se a sua Kohai sabe o que estaria tão errado. A time da Nagatoro então fica muito confusa
e se pergunta o que poderia estar errado em sua história. O senpai, então sendo cruel, fala que parece que sua Kohai ainda não percebeu. Ele então se levanta e fala que gostaria de tentar algo. A Chima Nagatoro, então curiosa, se pergunta o que ele irá tentar fazer. Ele então fala que agora ele irá imitar o guerreiro Edgar. Porém, como ele nunca usou uma espada, ele irá apenas usar as suas mãos fechadas. Ele então começa a fazer vários golpes. Enquanto realiza os golpes, a linda Nagatoro vê tudo e fica muito surpresa dele estar imitando seu personagem tão bem. Após lançar os golpes, o cruel senpai imitando o Edgar fala que por anos ele treinou, e agora que ele é poderoso, ele não precisa mais da ajuda de sua amiga. Ele então termina olhando para a Chima Nagatoro e esperando a sua reação. A Chima Nagatoro então fica muito vermelha e se lembra que no mangá a heroína dá um golpe no Edgar e o repreende. E agora, muito vermelha, em pensamento, ela fala que ela deve ter coragem para fazer o mesmo que a heroína. Ela então, muito tímida, levanta sua mão para golpear o seu senpai. Porém, no final, ela fica com tanta vergonha que não consegue fazer isso. O senpai então percebe que a Nagatoro não conseguiu fazer nada. O senpai então se vira e, com um olhar cruel, ele fala que era isso que ele estava falando que estava errado. Ele então, apontando novamente para a cena do mangá, ele fala que sua Kohai deveria ter feito aquilo. Porém, aquele tipo de cena que está em seu mangá, só garotas lindas e populares poderiam fazer. Porém, a sua Kohai não poderia fazer aquilo nem em seus sonhos. Ele então, novamente apontando para a guerreira, fala que aquela linda espadachim não tem nada a ver com a sua Kohai, pois esta guerreira não tem essa aparência horrível e feia como ela, e nem se comporta como uma nerd. Ele então termina falando que sua Kohai não se parece em nada com aquela linda guerreira. A Chima Nagatoro então escuta tudo e, ficando ainda mais vermelha e se sentindo muito triste, ela tenta manter a calma diante de tamanha humilhação, porém ela não consegue. O cruel senpai então vê que sua Kohai está escondendo seu rosto, e sendo ainda mais cruel, ele pergunta por que ela está evitando olhar em seus olhos. Ele ainda fala que durante uma conversa é falta de educação não olhar a pessoa nos olhos. A Chima Nagatoro então, ficando ainda mais triste, tenta manter a calma, porém ela começa a chorar. O senpai então vê sua Kohai com lágrimas nos olhos, e terminando sua crueldade, ele se aproxima de sua Kohai e fala que no fim ela de fato é muito repugnante. Após ouvir essa crueldade, a Chima Nagatoro não aguenta e começa a chorar muito. O senpai então, com um olhar cruel, vê sua Kohai chorando e, sentindo nojo, ele pega um lenço e enxuga suas lágrimas. Além disso, ele fala que ela pode ficar com aquele lenço. Ele então pede desculpas se fez sua Kohai chorar. Além disso, ele se despede dela e fala que espera ver sua Kohai mais vezes. Após isso, ele vai embora. A Chima Nagatoro então vê o seu cruel senpai indo embora, e com raiva ela fala em pensamento que ela não pode acreditar que um garoto realmente a fez chorar. Bom, galera, e assim termina o capítulo 1 do universo paralelo, onde é o Naoto que provoca a Nagatoro todos os dias. Bom, pra ser bem sincero, eu amei essa versão. E pra mim, ela é muito mais engraçada que a versão original. Mas e pra vocês? Qual versão é a melhor? Além disso, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e coloquem aí embaixo nos comentários outros animes e mangás que vocês gostariam de ver uma história alternativa aqui no canal. Bom, galerinha, até o próximo vídeo e valeu!